E aí, pessoal, tudo bem? Dia 8 de agosto de 2016, segunda-feira. Jogos Olímpicos começaram. O que se esperava, aliás, o que muita gente torcia contra, era que a gente, como já havíamos falhado na Copa em 2014, nós tivéssemos também problemas com os Jogos Olímpicos, uma responsabilidade olímpica, ou seja, uma responsabilidade bem maior, unindo os 5 continentes. Nós lembramos muito bem o que aconteceu na Copa do Mundo de 2014, mas surpreendentemente fizemos tudo certo. Fizemos uma plasticidade digna de Hollywood. Colocamos uma sensibilidade, um lado emocional tão bonito. Aquela cabeça branca de artista do Paulinho da Viola executando o hino nacional brasileiro. Outros dois que já completaram também aí 70 anos, Caetano Veloso, Gilberto Gil. E no meio, o que poderia ser, digamos assim, uma coisa que pudesse destoar. Anitta. Pois é, Anitta dos Requebros, da juventude. Mas foi tão bem feito o processo que a Anitta foi com uma roupa escura, que não aparecia tanto no meio daqueles dois senhores baianos, Gilberto Gil e Caetano Veloso, e acabou ficando muito bonito. A cena do início da colonização, das caravelas, depois o Rio de Janeiro, da colonização, daquelas caixas que simulavam as favelas. E olha que a Prefeitura do Rio, nos dias que antecederam e nesses dias de agora, colocou uma série de tapumes com coisas bonitas, imagens bonitas do Rio, para tentar esconder o lado das favelas, para que as pessoas passando ao fotografarem pudessem ter sempre uma imagem boa. Mas o que se viu no Maracanã foi uma festa muito bonita e corajosa. Corajosa por quê? Porque no juramento dos atletas incluiu-se a palavra doping na hora do juramento. E nós conversávamos aqui no programa passado a respeito dessa questão relacionada com o doping. Aconteceu com a equipe russa, que aliás está fora dos Jogos Paralímpicos. A equipe russa está fora dos Jogos Paralímpicos. No juramento, e isso muita gente pode dizer, poxa, mas no meio daquela festa falar desse tema aqui. E aplaudiram antes do juramento os atletas da própria Rússia. Então houve o aplauso da equipe russa, mas houve aquela força das palavras na hora do juramento de falarem de que não deveriam usar o doping. Achei aquilo muito forte, mas absolutamente necessário. Porque os Jogos Olímpicos, esses agora da era moderna, eles já passaram por grandes dificuldades. Nós já tivemos boicotes da União Soviética, dos Estados Unidos. Em 72 nós tivemos aquela invasão e aquela morte daqueles atletas. Aconteceram várias coisas já no meio dessas Olimpíadas. E os futuros Jogos Olímpicos, eles passam necessariamente por essa decisão da equipe que organizou aquele discurso. Muitas coisas aconteceram nos bastidores que a gente não sabia e a gente vai contar mais tarde. Uma coisa é certa, fizemos a coisa certa, fizemos uma abertura de Jogos Olímpicos bonita. Eu posso dizer que eu assisti orgulhoso do que vi. Fiquei muito orgulhoso. Fica uma pergunta, será que o Pelé achou que ia pagar um mico no Maracanã? Porque o Pelé recebeu o convite e ficou protelando. Tem uma empresa que tem os direitos de imagem do Pelé. Será que eles pensavam assim que não ia dar certo? Eu tenho a impressão que lá no fundo, tanto a empresa americana que cuida do Pelé, dos direitos de imagem, quanto o próprio Pelé, eu acho que perderam uma boa oportunidade de aparecerem e aparecerem muito bem numa noite memorável que fecha com aqueles os círculos olímpicos em verde, parecendo plantas brasileiras, mais brasileiro do que aquilo. E quando a gente pensava que estava tudo encerrado, ainda vem aquela tocha, que dessa vez não fica só no Maracanã, mas vai para um outro espaço onde todos possam ver, e aquela arte daquele artista brasileiro no fundo fazendo aquela coisa, sabe,
como se fosse a tocha estivesse alimentando o sol e o sol alimentando, uma coisa realmente muito bonita, irrepreensível aos olhos da gente. Mas você vai ver no programa de hoje que aqueles que estiveram fazendo a coisa nos contam de pequenos detalhes que diz que não foi ainda 100%. Eles buscavam era a perfeição. Ainda no programa de hoje, nós vamos falar, hoje é o Dia Mundial do Pedestre, hoje é dia também de São Domingos, tá certo? Vamos começar a falar da Semana Nacional da Família, que começa dia 13 e vai até o dia 21. Já temos recado hoje, logo no começo da semana, e durante os próximos dias nós continuaremos a falar a respeito deste tema, tá? Nós estaremos conversando com o Marcelo Pepin, como chamam, né? O Marcelo Pepin, ele é francês, sobre exatamente essa Semana Nacional, essa parada para refletir a família, que é tão importante para todos nós. Logicamente que teremos a mensagem do Santo Padre, o Papa Francisco, não é? E o nosso Evangelho do dia. Estaremos conversando com mais detalhes, repito ainda, de Jogos Olímpicos, mas isso é para o segundo bloco do programa. Vamos agora parar para fazer a nossa reflexão? Aquele minuto que a gente para, não chega a ser nenhum minuto, gente. É tão pouco, mas absolutamente necessário. Essa que eu chamo de a melhornoticiaboa.com de todos os tempos. O Evangelho de Jesus Cristo. Vamos ao nosso Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 17, versículos de 22 a 27. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galiléia, ele lhes disse: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: o vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: dos estranhos. Então Jesus disse: logo, os filhos são livres. Mas para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-la a eles, por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos agora ao intervalo, e depois do intervalo nós vamos conversar mais sobre esses Jogos Olímpicos. Afinal de contas, como é que estão os nossos atletas? O que a gente esperava e o que está acontecendo? Aconteceram gafes durante os Jogos Olímpicos, coisas que somente aqueles que estavam envolvidos no espetáculo, na preparação, é que sabem. Detalhes que agora começam a aparecer. Afinal de contas, a torcida brasileira, ela é uma torcida que é verdadeira ou ela está sendo exagerada quando ela está vaiando algumas coisas? Até um atleta que saiu com problemas foi vaiado. Tem um monte de atletas sem entender direito. Os americanos ou outros europeus que estão cobrindo, de todo mundo que estão cobrindo esse evento, a Olimpíada do Rio, eles dizem que a torcida brasileira está reagindo como se fosse um Fla-Flu, o Flamengo e um Fluminense. É o jeito brasileiro de torcer. Mas a gente vai saber isso depois do intervalo.